Oi, turma, tudo bem? Aqui é a professora Fernanda de Artes e hoje a gente vai tratar de um tema na aula super legal, tá? Que é a xilogravura, tá? Que é uma técnica de pintura muito importante para a cultura nordestina e para a cultura brasileira também, tá? Mas antes da gente entrar aí no tópico xilogravura, a gente vai falar de cultura, tá bom? Então, a gente vai dar uma entradinha aí no que é cultura e também um pouquinho, assim, bem pouquinho, no que é numa parte da literatura, tá bom? Bom, então, para dar início, né, à nossa aula, a gente vai aí buscar entender o que é cultura. Gente, o que que vocês entendem que seja cultura? Me contem depois. Falem para mim. É, Cultura. Então, a cultura, ela é um conjunto de costumes, né? É um conjunto de costumes, a música que a gente ouve, os livros que os escritores do nosso país eles escrevem, né? São as nossas tradições, as danças, né? E o que é cultura brasileira? O que é essa cultura popular brasileira, né? Essa cultura popular brasileira, ela é tudo que a gente vive no dia a dia. E tem uma coisa que é o seguinte, né? O Brasil, ele é um país extremamente grande, né? O nosso território, ele é gigantesco. Então, nós temos uma cultura também um pouco subdividida por partes, por mais que a gente tenha aí festas que abrangem todo o nosso território, como por exemplo, né, as festas juninas, que aqui a gente conhece como festa junina, no Nordeste conhecido como São João, no Norte e Nordeste. Temos o Carnaval, que é tão importante para nós, né? E no Carnaval temos o samba, temos outras formas também de manifestação no Carnaval, né? Que é o frevo, maracatu. Mas hoje a gente vai falar de uma parte da cultura que está inserida principalmente no território nordestino, tá bom? Que é a xilogravura, e agora a gente vai entender o que é a xilogravura. E para a gente conseguir entender o que é a xilogravura, a gente vai ter que adentrar aí mais um pouquinho em outros ramos dos estudos, tá? Então, antes da gente falar da xilogravura no Brasil, a gente vai entender de onde ela surgiu, tá, turma? A xilogravura, ela surge na China, tá? Os chineses usavam a técnica para ilustrar os livros, os contos que eles produziam lá. Então, a xilogravura ela foi tida como essa técnica aí, tá bom? Só que depois, o que acontece? A técnica ela é enviada, né? Os alemães pegam a técnica e lá ela renasce, né? Porque os alemães elas não usam apenas para ilustrar livros, para ilustrar histórias ou como formas de estudo, né? A xilogravura, ela também veio como forma de estampar os tecidos, fazer essa estamparia, tá bom? E também para representar os santos católicos, né? Fazer aí as imagens dos santos e colocar eles no papel, tá? Então a xilogravura, ela surge na China e depois ela renasce na Europa, mais especificadamente na Alemanha, tá bom? No século XIV, se não me falha a memória, tá? E depois ela é trazida ao Brasil. E aí a gente tem a xilogravura brasileira, que vem junto com o cordel, que a gente vai falar agora. A gente vai precisar entrar um pouquinho na literatura para conseguir entender a importância da xilogravura para nossa cultura, tá bom? Então, como eu já tinha falado anteriormente para vocês, turma, a xilogravura ela é muito importante para a nossa cultura, principalmente na literatura de cordel, tá? Porque assim como ela era utilizada eh, na Europa ou na China para fazer essas ilustrações, essas histórias, aqui no Brasil também, tá bom? Eh, Quando o cordel veio através dos portugueses, né? A gente precisava também de uma imagem que ilustrasse esse cordel, tá? Então a gente vai entender o que é o cordel. O cordel, ele é composto por rimas e métricas, tá bom? Impressos em folhetinhos como esses que eu coloquei aqui do lado para a gente conseguir visualizar, tá? E aí o que acontece?
Esses cordéis, eles são expostos em feiras, em livrarias, em comércio, né? Os artistas, eles expõem, os cordelistas, eles expõem o trabalho deles, né? Porque é uma fonte de renda e é uma fonte também de mostrar para o mundo, né? Qual é a cultura nordestina, né? Porque ela vem para contar isso, né? As tradições, o dia a dia, a superação do povo nordestino, né? É, então, é muito importante isso. O que eu trouxe para vocês, para a gente conseguir entender como que é um cordel, né? Eu trouxe um cordelzinho bem pequenininho, tá? Prometo que é rapidinho. É assim. Na cultura do sertão, o cordel é tradição. Traz poesia rimada com saber e emoção, tá? E aí, como que esses cordéis são expostos? Que eu acho que eu não falei. Eles são expostos assim. Por que que chama cordel, primeiramente? Porque eles são expostos em cordas. Como aqui do lado, ó, a gente consegue ver, né? As cordinhas. E é cordinha mesmo de varal, gente. Ou é cordinha de barbante, né? Que é posto. E daí você pega esses. São mini livretinhos, assim, de umas 3, 5 páginas. Tem uns maiores, mas geralmente são 3, 5 páginas dessas histórias, tá? E é pregado. E você vai lá e escolhe o cordel que você quer levar para casa, tá bom? É, Agora nós vamos falar sobre a xilogravura nordestina, tá bom? Vamos entender esse tópico e entender como que ela acontece por aí. Bom, então agora a gente vai falar da xilogravura em si, tá? Da técnica da xilogravura. Bom, aqui ao lado eu coloquei uma imagem de uma arte de um artista muito importante, que foi o J. Borges, tá? É, Ele faleceu esse ano e ele é um dos maiores artistas de estilogravuras do Brasil, tá? E do mundo. Então, o J. Borges ele tem bastante influência nesse ramo. Tanto é que hoje o seu legado tá aí, né? E os seus filhos passam isso para frente, tá? Tanto as suas obras quanto novas obras, tá bom? Esse foi só um exemplo de artista. Bom, vamos falar da estilogravura? Então, bora lá. Bom, como vocês podem ver, né, é uma obra geralmente com traços muito fortes, né? Principalmente no preto, tá bom? São imagens com traços grandes em sua maioria, como a gente pode perceber, né? Essa imagem, essa arte é a do Forró dos Bichos, né? Então aí a gente tem bastante animais. E os animais, como vocês podem perceber, eles estão todos muito pretos, né? Eles não têm muitos detalhes. Então, alguns têm alguns detalhes, né? Ali, uns pintadinhos, algumas coisinhas, mas em sua maioria toda muito preta, tá bom? Mas como que é feito essa estilogravura, né? Como que é feita a técnica da estilogravura, né? A técnica ela do início até hoje ainda é utilizada muitas vezes, né? A técnica inicial, ela é feita através de uma matriz de madeira. Então, o que acontecia era, esses artistas desenhavam na madeira, né? E passavam-se aí uma tinta na madeira e essa madeira, essa peça de madeira com a arte que você queria fazer, ela virava como se fosse um carimbo. Então, por isso que ela não era sempre tão certinha, né? Ela tinha ali alguns detalhes, as cores, por mais fortes que sejam, uma cor às vezes era um pouco mais forte, uma cor um pouco mais preta de um lado, menos do outro, porque era isso, era como se fosse um carimbo da peça, tá? Então, era feita essa peça de madeira, e dessa peça de madeira era passada tinta. E aí colada tanto nos tecidos quanto também no papel, tá? A xilogravura, ela se dá então aí. Então, sempre lembrando, né, da matriz da madeira, junto também com esses traços fortes, um pouco mais marcante, tá? É um traço bem recorrente, é uma característica muito forte, tá bom?
E aí, o que acontece? Essas figuras, elas são sempre muito simples e muito diretas, né? Sem muitos detalhes sofisticados. Então, não tem, por exemplo, traços finos, delicados, como a gente pode ver em algumas obras, sei lá, vamos pegar Michelangelo, né? Que são esculturas assim muito bem desenhadas. A xilogravura já não, ela tem esses traços um pouco mais diretos, né? Um pouco mais rústicos, a gente pode dizer assim, né? Traços rústicos mesmo, tá? É, E o que acontece? Como ele é como um carimbo, então pode-se aí fazer várias obras da mesma matriz, tá? Só que hoje, como tudo se moderniza, né? Ainda é usado essa técnica da madeira, mas a técnica ela foi aí se aprimorando. Então nem sempre mais se usa a madeira na impressão, tá? A gente já tem artistas aí que usa o giz, o carvão, a tinta, né, para fazer. São técnicas um pouco mais modernas, mas sempre lembrando que a técnica da xilogravura, ela vem dessa matriz da madeira, tá bom, galera? Agora aqui do lado eu trouxe uma xilogravura também do J. Borges, tá? É uma xilogravura um pouco mais moderna, onde ela utiliza cores, né? E a gente pode ver que por mais que sejam cores, são cores bem fortes, né? Bem vivas, como por exemplo o vermelho, o verde com o laranja, traços fortes ainda no preto, né? Ela se moderniza, mas ela ainda traz aí os traços, tá bom? O que eu queria falar para finalizar é que assim, por mais que a xilogravura ela tenha se modernizado, por mais que ela tenha aí trazido coisas novas, né? Ela ainda traz, como que eu posso dizer? Os traços antigos. O método antigo, né? Ainda é feito na madeira, entalhada, passada por esse processo. É a base técnica dela, né, gente? Então, não esquecer disso, que por mais moderno que seja, ainda se utiliza aí de técnicas antigas, né? Essas técnicas um pouco mais rudimentares, tá? Outra coisa que eu queria falar é que hoje o estilo também ela tá um pouco mais livre, né? O que é esse estilo mais livre, né? Os traços eles podem estar mais detalhados e mais livres também, né? Traz aí essa coisa de experimentar novas formas de desenho, de tintura, de cores, como que essas cores são vistas aí, como elas são colocadas no desenho, né? Então, e também pode ser utilizada outras formas, né? Tipo assim, misturar algumas técnicas, né? Misturar estilogravura com pintura, estilogravura com colagem, se faz uma pintura, se faz um desenho manual livre, mas também coloca ali uma técnica da estilogravura junto, uma parte desse desenho, né? Então, o que eu queria falar era isso, tá? Não esquecer, o digital, o moderno, ele é importante, mas a gente também tem que pensar muito nas técnicas, né? De como surgiu, porque elas também são muito importantes e elas precisam estar vivas, né? E essa técnica mais antiga, ela faz parte da cultura. E a cultura é um ser vivo. Então, por mais que ela se modernize, ela precisa estar na sua essência, né? Tá lá de onde ela surgiu, né? Como que veio as primeiras técnicas que foram feitas. É, é isso que eu queria falar para vocês, né? Não esquecer da valorização artística, tá bom? A valorização artística, gente, é uma coisa que, assim, entender do poder da cultura dentro da nossa sociedade, né? É uma forma, é uma representação. A gente está sendo representado, nós estamos sendo representados a todo instante através da cultura. Então, é sempre importante a gente buscar entender, né? é, a cultura que está do nosso lado, que está no estado ao lado,
que tá um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo, como ela funciona, porque isso também diz muito sobre a gente, né? Porque por mais que nós sejamos um território gigantesco, nós estamos todos ligados e fazemos parte de tudo isso, tá bom? E aí, o que eu queria trazer para vocês, turma, é o seguinte: é, me tragam, me mandem, tá? Vai ser uma parte do nosso da nossa avaliação, tá? Eu quero que vocês façam para mim um desenho. Não precisa usar a técnica da madeira, né? Porque tá muito, não é muito palpável a nós, né? Não é muito fácil. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer um desenho. Nós vamos fazer um desenho, tá? Que represente o que a gente acha que é cultura, tá? É alguma coisa do nosso dia a dia, da escola, da nossa casa. Então, fica aí a critério de cada um, tá? Aí, para trazer na próxima aula um desenho, tá? Me mandem, pode ser como a gente está fazendo por vídeo, me mandem fotos desses desenhos de vocês, por gentileza, para a gente poder fazer a avaliação, tá ok? Qualquer dúvida, falem comigo. Utilizem o papel que vocês tiverem, seja cartolina, seja canção, qualquer coisa que vocês tiverem em casa. Fica mais fácil fazer esses desenhos com giz de cera, eu acho que é o mais prático e o que a gente tem mais fácil para fazer, tá bom? Essa atividade. Então, é isso. Muito obrigada pela aula. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, tá? Fica de avaliação, então, uma parte da nossa avaliação, né? Desse terceiro bimestre, aqui da turma do quarto ano, tá bom, turma? Eu aguardo. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo, que eu estou à disposição. E eu já respondo a todos. Muito obrigada pela atenção e até a próxima aula.